Cara, foi um jogo duro, né? Duro pro Fortaleza. O Fortaleza ele entrou com suas limitações de elenco, sem o 9, entrou com 3 volantes, entrou sem Lucas Lima, foi a campo com praticamente o que tinha de melhor para colocar ali, dentro de todas as limitações de elenco que o Fortaleza tinha. Isso foi surpreendente no primeiro tempo, porque o Fortaleza foi melhor no primeiro tempo. Né? O Fortaleza jogou melhor no primeiro tempo, teve boas oportunidades, e era mais do que natural que o Ceará buscasse o segundo tempo o resultado. Permaneceram certas falhas, não à toa o Fortaleza perdeu de 1-0, mas conseguiu segurar 1-0, chegou até a assustar em alguns momentos, enquanto o Ceará atacava. O Fortaleza perdeu um gol ali com o Pikachu, que hoje se despediu do Fortaleza. Finalmente, pensa uma despedida demorada essa do Pikachu. Perdeu um gol ali aos 51, 52 minutos do segundo tempo. Mas é importante essa sequência, né, de não perder para o Palmeiras, de classificar contra o Ceará, especialmente da forma que foi a derrota na Libertadores. Né? Não foi só perder, né? Foi perder com requinte de crueldade, perder de 3-0, com o Pikachu expulso, perdendo seu principal jogador por resto da temporada já a partir da manhã. Né? Uma vitória que ela, não vou dizer que ela dá moral, né? Essa classificação. Ela não dá moral ainda, tudo é muito incerto. Mas realmente ela traz uma tranquilidade, né? Ela evita que o redemoinho, nesse momento, que o caos que circula o Alcides Santos, ele seja maior. Né? Ele evita, por exemplo, que caos semeado por Léo Fontinelli amanhã no Twitter não seja tão grande. Né? Então, é uma derrota ainda, foi uma derrota, nunca é legal perder, mas dentro de todos os resultados, talvez não positivos, hoje esse foi o que o Fortaleza talvez mais podia se agarrar. Tem um jogo dificílimo no fim de semana, que é, convenhamos, bem mais importante que o de hoje. Dificílimo contra o Atlético Goianiense, em Goiânia, depois do Atlético golear por 3-0 num clássico. Primeiramente, né, o Fortaleza ele repete a formação que a gente vem vendo algumas vezes com 3 volantes, muito para dobrar aquela marcação, especialmente em Vina e Mendonça, que não teve espaço nessa marcação de 3 volantes, em quase momento algum. O Fortaleza ele marcava muito em cima, marcava muito alto, mas hoje ele também sentiu um pouco, por exemplo, uma partida ruim do Moisés. O Moisés foi muito mal. E o Moisés indo mal, esse esquema de 3 volantes, ele é bastante preocupante. Né? Ele é preocupante porque o Fortaleza perde o seu melhor finalizador, que também não é lá grande finalizador dentre os atacantes. Né? Tirando o Pikachu, obviamente, Neis vai ter mais a partir de amanhã. E perde também muito da válvula de escape. E, curiosamente, hoje, nem Moisés e nem Pikachu foram bem. Ou seja, o Fortaleza não tinha seus 2 melhores finalizadores, nem melhores puxadores de contra-ataque. E mesmo assim, o Fortaleza teve várias oportunidades de abrir o placar. Se tivesse um pouquinho mais de calma, poderia ter deixado a situação do Ceará muito mais complicada. Só que não é só que o Ceará se achou no jogo, é que o Fortaleza também tem um momento médio de aguentar esse ritmo de intensidade. O Ceará melhorou com 35 no primeiro tempo, mas é normalmente quando o Fortaleza começa a cair fisicamente também em todo jogo que ele participa. Tanto que o Fortaleza sempre leva gols dos 40 minutos do primeiro ou do segundo tempo, sempre. Acho que 70% dos gols do Fortaleza na temporada foram após os 40 minutos do primeiro ou do segundo tempo. Inclusive contra o Inter, levou gol de empate. Contra o Botafogo, levou gol de empate também, assim. Contra o Ceará no primeiro Clássico Rei, tomou gol de empate depois nos acréscimos do primeiro tempo. Então o Fortaleza tem essa dificuldade. E aí no segundo tempo o Fortaleza ele começa a aceitar demais o Ceará, que é, na minha opinião, um mal do Vojvoda. Eu tava aqui assistindo o jogo e pensei, cara, ele vai esperar o Ceará fazer um gol. E pior, o Ceará tá jogando ali, tá com a bola, mas o Ceará não assusta. O Ceará ele vai chegar uma vez e vai fazer. E aí ele vai, no desespero, ter que mudar o que tá acontecendo em campo. E aí, justamente quando o Ceará tava segurando, tava em cima da bola, tava rodando o jogo, não tava conseguindo assustar o Fortaleza até então.
E aí o Ceará faz o gol no cruzamento do Bruno Pacheco, o Vina vence o Juninho Capixaba num erro ali numa troca entre o Juninho e o Tite. Rapaz, eu não diria nem que vence ali, foi um atropelo, Um né? atropelo, né? Um erro, né, da Parecia, troca, né? parecia, e veja, não é, tá? Mas é óbvio que não é. Mas parecia um jogador profissional com um jogador de base, pô. De A base. capacidade de movimentação ali divina em relação a Juninho Capixaba. Foi fulminante, né? Como Vina se movimenta, ataca ali o espaço vazio e atropela completamente a marcação de Capixaba para fazer aquele gol. E isso realmente volta a expor essa fragilidade dessa linha defensiva do Fortaleza, né, Luca? Demais. E o Ceará, por muito. Acho que uns 6 minutos depois, o Ceará quase amplia. 6 não, 10 minutos mais tarde, quase amplia com o Yuri Castilho, né? E quando vem essa mudança com o Yuri Castilho, o Ceará ele vem melhor, ele começa a agredir mais. O Fernando Miguel faz uma. Não foi lá grande defesa, mas fez defesa. O Yuri Castilho perde aquele gol também de cabeça. E aí o Fortaleza ele mexe, né? Ele mexe pela segunda vez. Primeiro foi a entrada, na minha opinião, surreal do Romero naquele jogo. Surreal a entrada do Romero. Não tinha nenhuma justificativa. Agora, a segunda mudança, né? Com a entrada do Abraão e a entrada do. Teve o Felipe, né, no lugar do Ronald, depois o Romero no lugar do. De Pietri. O De Pietri não entrou, não. De Pietri não entrou, não. De Pietri entrou, pô. Entrou, não, pô. Entrou. De Pietri? Entrou sim. Entrou não, no finzinho. No finzinho. Quem entrou no finzinho foi o Matheus Vargas, pessoal. Deixa eu checar aqui, tá? Cara, eu lembro do De Pietri. Eu não também. sei se, assim, a não ser que mudou de última hora, mas eu acho que o De Pietri tinha entrado. Quem entrou ali no meu campo foi o Felipe e o Abraão. E no final do jogo entrou o Matheus Vargas. Foram as 4 mudanças. Foram 4 eu mudanças. achei também que tinha entrado. Entrou. Saiu o Ronald, entrou o Felipe, aí vieram o Abraão e Romero, né? No lugar do Moisés e do. No lugar de Moisés e Hércules. O Hércules saiu para entrar do Vargas. É verdade, tá certo. O Abraão ele aqueceu, Ele aqueceu, mas não entrou, foi. Davi tá falando aqui, isso, teve aquela confusão, da Pietra aqueceu, mas não entrou. Perfeito. Cara, e para mim foi surreal essa mudança. Ela primeiro deu certo ali naquele primeiro momento, o Felipe e o Abraão, porque seguraram bastante o ímpeto do Ceará. Só que aquilo ali era de um risco naquele momento gigantesco. Porque o Fortaleza ele não é um time confiável. Eu até pensei, poxa, eu acho que ele vai entrar com o Lucas Lima ou o Crispim. Porque talvez nesse momento a melhor forma de você agredir o adversário, de se defender do adversário, é garantindo que o adversário não suba tanto. Ele chamou o Ceará de uma maneira para o campo defensivo. Deu certo ali? Deu. Mas abria uma situação muito grande para um acréscimo que foi muito grande também. Porque a gente sabia que no momento que subisse aquela plaquinha, o Ceará ia largar a tática e ir para cima do Fortaleza. E era o grande problema. E aí vem para mim o pior de todos os erros. De tirar o Romarinho para meter o Matheus Vargas. Com o Zé Wellison puxando a perna. O risco que o Vojvoda correu naquele momento. Eu entendi ele fazer a linha de 6 ali atrás e querer segurar o ímpeto do Ceará e fazer uma linha de 2-2, né? 2 zagueiros por aqui, 2 por aqui, para ver se segurava e ganhava de novo a segunda bola. Tudo isso é entendível. O problema é que o time não se defende bem. E no momento que ele abdica de uma substituição, o Fortaleza abdicou de uma substituição. O Fortaleza mexeu 4, podendo ter mexido 5. Tendo Lucas Lima e Crispim no banco de reservas e entra com Matheus Vargas, eu não consegui entender o porquê disso. O porquê desse risco. Do porquê de colocar e dizer, Ceará, tá aí, toma a vaga. Quer não? Quer não? Quer não mesmo? Tem certeza? Então é muito complicado. Eu não sei se ele fez isso pensando no domingo, que para mim é muito mais importante. Né? Porém, foi um risco desnecessário. Porque se o Ceará faz 2-0 e avança dos pênaltis,
a gente não sabe se o Vojvoda estava empregado agora de noite. Porque a pressão sairia muito maior. 12 eliminações na semana, a pressão sairia muito maior. Então o Fortaleza ele conseguiu ali segurar o resultado dele, resultado importante e tudo, mas correu riscos que vem correndo a temporada inteira, e parece que nem o próprio Vojvoda entendeu que esse tipo de risco que ele vem correndo é desnecessário. E hoje ele correu mais uma vez e podia ter saído muito caro, Celso.